Vem comigo aprender no dia do pão de queijo a fazer 2 receitas de pão de queijo original mineiro feito aqui nas Minas Gerais. É as minhas 2 receitas favoritas de pão de queijo fácil de se fazer e eu tenho certeza que eu vou deixar você aí, meu amigo e minha amiga, com água na boca. Então, já vai sentando o dedo nesse like que deu um trabalhinho pra fazer esse vídeo, hein? E se você aí é novo no canal, se inscreva ativando as notificações pra não perder nenhum vídeo. Combinado? Agora chega de falação, vamos pra essa gostosura. Meus amigos, cá estou eu novamente e dessa vez dia 17 de agosto, que é o dia que eu tô gravando esse vídeo. 17 de agosto de 2022, o dia do pão de queijo. Mineirinho de Belo Horizonte, ou seja, mineirinho da gema, criado aqui com leite com pera. Mentira, leite com pera não. Criado aqui com leite direto da teta da vaca, né? Pessoal, hoje dia 17, dia do pão de queijo, eu vou ensinar vocês a fazerem as minhas 2 receitas favoritas de pão de queijo, tá? Aqui em Minas existe dezenas, até centenas de receitas de pão de queijo. Quando nós falamos que a receita é original, é porque ela é feita em Minas, com ingredientes de Minas, com queijo mineiro. Por isso que nós falamos pão de queijo original, pão de queijo mineiro, tá? Mas existem várias receitas. Essas 2 aqui que eu vou ensinar pra vocês hoje é as 2 favoritas minhas. É top demais. Pra começar, antes de tudo, nós vamos ter que fazer o processo de escaldamento. E para isso, nós vamos utilizar água, tá? Tem receitas aí que usa leite, né? Aqui nós vamos usar água e óleo. Óleo aqui é 1/4 de xícara de óleo. E a água é 1,5 xícaras, tá? 1,5 xícaras de água, 1/4 de xícara de óleo. Então, vou levar isso aqui para ferver e já volto aqui pra gente ir para a nossa próxima etapa. Agora, para fazer essa massa é muito simples, tá, meus amigos? Eu vou usar 2 tipos de polvilho. Para quê? Para poder dar equilíbrio de sustentação, né? E de sabor também. Como assim, Will? Ó, primeiro eu coloco o polvilho azedo. O polvilho azedo vai dar aquele gosto azedinho, vai deixar o miolinho bem macinho, tá? E ele cria aquele gostinho um pouco mais forte do pão de queijo. E o polvilho doce, ele faz o nosso pão de queijo crescer e se estruturar, criando aquela casquinha toda gostosa. Como assim estruturar? Ele não vai murchar depois que esfriar, pessoal. Ele vai continuar aquela bolinha redondinha, lindona, tá bom? Ó, misturei isso aqui tudo com sal. Presta atenção no sal, eu recomendo que você prove depois essa massa para ver se tá boa de sal, porque o nosso queijo que vamos usar aqui, ele já é salgado. Então você tem que colocar a medida de sal de seu paladar. Eu recomendo que você coloque aos poucos, tá bom? E depois, se precisar, depois você coloque mais. Aqui eu usei 2 xícaras de polvilho azedo, 1 xícara de polvilho doce e 1 colher de chá de sal, tá? Bem pouco mesmo. Olha, com a minha água aqui já fervendo, vou adicionar aqui no polvilho, ó, e vou escaldar esse trem aqui. Pode fazer esse processo também na batedeira, tá? Usando o acessório raquete, se você tiver aí uma batedeira planetária, tá bom? Olha aqui, meus amigos, ó, formou uma espécie de goma, tá vendo? Olha só, formou uma espécie de goma. Tá bem quente ainda, mas é nessa hora aqui mesmo que nós vamos colocar, ó, os nossos ovos. Vou até bater eles aqui, ó, para ficar mais fácil de aderir à massa. Tô usando 3 ovos, tá bom? E vou adicionar ele aqui, ó, aos poucos e com a minha mão, ó, eu vou incorporando. Tem que ser rapidamente, tá bom? Porque essa nossa massa aqui, ela tá quente. Mas pode ficar tranquilo que esse ovo, ele não vai cozinhar, tá? Bom, e na hora que chegar nesse trem aqui, ó, todo melequento, tudo já incorporado, olha só. Parece que vai dar ruim, né? Mas não vai dar ruim, não. Vou adicionar aqui, ó, o meu queijo, tá? Que eu tô usando queijo Minas mesmo, daqui da terrinha. Queijo Minas padrão. Mas o ideal seria usar queijo canastra ou então queijo meia cura, tá bom? Ó, vou incorporar esse negócio aqui, ó. Ó, queijo já completamente misturado. Olha só
como que fica uma coisa bem grudenta, mas é isso mesmo, tá? O ponto dessa massa é desse jeitinho. Agora bora levar isso aqui lá pra nossa forma boleando, né? Então vamos lá. Bom, agora em uma assadeira ela tá untada, tá, com margarina e polvilhei farinha de trigo. Você também pode juntar com óleo e polvilhar farinha de trigo. Por que você polvilha farinha de trigo, Will? A farinha de trigo, ela dá uma crocância na base do seu pão de queijo que vai ficar uma delícia, tá? É opcional. Se você quiser somente untar com óleo, também pode dar, vai dar no mesmo. Mentira, vai dar no mesmo não. Não vai ficar sem a casquinha crocante no fundo, tá bom? Então fica a seu critério aí. Agora eu vou pegar a minha massa molenga, tá vendo? Vou pegar aqui, eu coloquei minha mão, ela tá com óleo já, ó. E vou bolear, ó. Tá vendo que nem gruda na mão mais, tá vendo? E aí eu vou dispor aqui e vou fazer isso aqui tudinho. E já volto. Prontinho, meus amigos, ó. Tudo boleado, olha que bolinha mais linda. Tudo boleado. Bom, e antes de fazer o outro pão de queijo que é mais fácil e mais rápido quanto esse, eu tenho certeza que você vai se surpreender, eu já vou levar esse aqui pro forno, tá? Porque o forneamento desse pão de queijo é diferente do outro pão de queijo, tá? Esse aqui eu vou levar para forno pré-aquecido 200 graus e vou deixar lá em torno de 35 a 40 minutos até que em cima começar a corar e embaixo estiver bem coradinho, tá? Então, bora levar isso aqui pro forno e fazer o nosso outro pão de queijo. Bom, meus amigos, para fazer esse segundo pão de queijo, que também é dos meus favoritos, é bem simples. Essa receita aqui, eu acredito que você já deve ter visto um tanto de gente fazer, só que tem um macetezinho importante que você faz esse pão de queijo para ele não murchar e ele ficar com aquela casquinha por fora crocante, todo pipocadinho. Eu vou te contar esse segredo agora, tá? Ó, para começar, vai ser tudo medida aqui, ó. Na nossa xícara, aqui eu tô usando xícara de 200 ml, tá? E é praticamente a mesma quantidade de xícara para todos os ingredientes. Aqui eu vou estar usando polvilho azedo. Porém, se você quiser fazer um mix de polvilho igual o que eu fiz na receita passada, né, desse pão de queijo aqui agora que eu acabei de ensinar para vocês, você pode fazer, né? Ou seja, metade polvilho doce e metade polvilho azedo. Se você quiser só fazer com polvilho azedo, faz só com polvilho azedo. Se você quiser fazer só com polvilho doce, faz só com polvilho doce, tá bom? Ó, coloquei ele aqui. Aqui, diferentemente daquele meu queijo Minas padrão que eu usei na outra receita, eu vou estar usando queijo canastra. Por quê? Ele é mais salgadinho e é perfeito para poder fazer pão de queijo. Queijo canastra é um queijo específico, né? Feito na Serra da Canastra, na região da Serra da Canastra, que ganhou vários prêmios aí, né? Bem importante no mundo inteiro, né? Ó, coloquei o queijo aqui, ó, e chuchei mesmo, com vontade, ó. Tem que colocar uma xícara generosa. Coloquei ela aqui. Agora, olha, uma das coisas importantes aqui para você não errar o ponto desse pão de queijo é o creme de leite, tá? Eu tô usando creme de leite caixinha. Creme de leite fresco não dá certo, tá? Porque o teor de gordura dela interfere no crescimento e na qualidade do pão de queijo, porque ela se mistura com o do queijo, beleza? Então o creme de leite ele é bem importante que seja de caixinha e que você meça ele assim, ó. Você não coloque uma xícara inteira, você coloca mais ou menos 3/4 de xícara, tá? Antes de chegar na borda, porque se você fazer uma xícara inteira, como o volume que a absorção, né, desculpa, do polvilho, ele pode ser diferente de marca para marca. Então, o seu pão de queijo ele pode ficar bem, mas bem aguoso, e na hora que você colocar, interfere na hora do crescimento e do formato do pão de queijo. Ele não vira um pão de queijo, ele vai virar um biscoito de queijo, né? E também vai alterar no sabor, tá? Então por isso que eu coloco o creme de leite dessa forma, 3/4 de creme de leite, de xícara, né, de 200 gramas, que equivale mais ou menos 3/4 de caixinha mesmo, né? Ó, vou mexer aqui, já tô misturando com a mão, não precisa nem misturar com a mão, é com a colher mesmo, meu cabeção. Com a colher, ó, vou misturar aqui. Olha só, a absorção desse polvilho aqui, ó, tá sendo bem grande, ó, e não chegou no ponto que nós precisamos, dá um ponto de bolear na mão, e não é o que nós queremos. Então eu vou acrescentar, ó, o resto do nosso creme de leite, tá bom? E olha só o que eu falei pra vocês, ó, chegou no ponto perfeito, olha só, ele não tá líquido, como eu sei que o ponto é perfeito, ó, eu pego uma outra colher e vou bolear ela aqui, ó, e aí, ó, ela não se desmancha, ela não achata, tá vendo? Ela não desce, ela se mantém estruturado. Essa é o ponto perfeito para esse tipo de pão de queijo.
tem receitas dessas aqui que você vai ver, ela tá líquida, né? Então você coloca na forma, ela chata. Não é recomendado, tá? Eu já fiz receitas dessa forma, tá colocando creme de leite demais. Pra falar a verdade, fazendo nessa mesma proporção que eu tô ensinando pra vocês aqui. Porém, colocando creme de leite demais. E aí o pão de queijo desandava todo, né? Por isso que é importante você usar essa técnica que eu ensinei pra vocês, tá bom? De colocar aos poucos o creme de leite pra chegar nessa textura perfeita aqui, ó. Olha só, coisa mais linda, olha. Então, bora lá levar isso aqui pra forma. Bom, com a mesma técnica, tá? Da forma, untada com farinha, tá? Que eu falei pra vocês anteriormente. Eu vou pegar, ó, um bocado dessa massa aqui, ó, e vou colocar na colherada. Como ela tá no ponto excelente, ó, eu vou só colocar, ela vai ficar, ó. Se caso ela estivesse muito líquida, ela ia achatar, ia virar tipo como se fosse um biscoito. Depois é claro que ela iria crescer e iria se estruturar. Porém, o gosto, né, a textura ficaria completamente diferente, tá? Então se você fazer do jeitinho que eu tô ensinando você aqui, tenho certeza que você vai adorar essa receita de pão de queijo, não vai ter erro, tá bom? Pronto, meus amigos, ó, todos aqui já boleados, tá? Ah, uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês, esse pão de queijo aqui, ó, fica excelente, mas excelente mesmo. Pensa num trem bom, feito com parmesão, tá? Esse pão de queijo feito com parmesão é sensacional. Bom, agora, como eu falei pra vocês anteriormente, o forneamento desse pão de queijo aqui é diferente, tá? Como eu falei, ele é um pão de queijo um pouco mais molinho, né? Tanto que eu coloquei na colherada, vocês puderam ver. Primeiramente, nós vamos levar para forno pré-aquecido a 230 graus, tá? Tem que deixar ele lá aquecendo 10 minutinhos a 230. Aí você vai pegar e vai colocar no seu forno. Vai esperar 15 minutos. Por que isso tudo de temperatura, Will? Porque esse queijo que ele vai começar a pipocar e o nosso pão de queijo ele vai crescer e se estruturar, ou seja, ele vai criar uma película, uma camada crocante por fora que vai segurar o pão de queijo para ele não murchar e achatar. Tá vendo que, como eu tô falando para vocês, que esse pão de queijo, apesar da receita ser a mesma, a técnica é diferente para ele ficar perfeito? Então passou os 15 minutinhos a 230 graus, ele cresceu, se estruturou. Você vai deixar mais 20, 25 minutinhos a 200 graus até ele acabar o seu cozimento, né? Acabar de assar por completo, combinado? Então vamos deixar lá 15 minutinhos a 230 graus e mais 20 minutinhos a 200 graus até ele ficar bem douradinho. Então bora lá! Meus amigos, olha que perfeição. Até pegar esse aqui, ó. Ó. Parece até uma lua cheia, né, meus amigos? Olha. Show de bola, né? Agora, olha o que eu falei pra você. Olha que perfeição essa textura. Deixa eu chegar mais pertinho aqui pra fazer mais vontade de vocês. Ó, olha só. Olha que perfeição de textura, ó. Ó, ouviu o barulhinho? Agora, ó. Olha isso. Olha isso aqui, meus amigos. Olha aí. Ah, nem... Minha boca já virou um brejo. Olha isso aqui. Olha. Ah, vocês querem ver como que ficou aquele outro pão de queijo feito lá com aquela técnica que eu ensinei pra vocês? Olha isso aqui. Lembra que eu falei que ele fica estruturado, todo pipocadinho, não murcha e olha, ó. Olha essa crocância. Olha isso, meus amigos. Olha aí. Então, até pegar um outro aqui, pera aí. Ó, pegar esse aqui. Ó. Olha só, olha. Olha o barulho, pessoal. Olha o barulho, ó. Agora olha. Oh, topzera ou não é? Agora é só pegar esse queijo aqui, colocar no meio desse pão de queijo aqui, ó, e mandar pra dentro. É ou não é, meus amigos? Curtiram essa receita? Se curtiu, não esquece, hein? Senta o dedo com força nesse like. Se for novo no canal, se inscreva ativando as notificações pra não perder nenhum vídeo. Fazendo essa receitola, me marquem @WillProcópio. Até o próximo vídeo. Fui!